Nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 21. Diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olhando Jesus para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Essa é uma passagem que nos mostra um momento em que a Bíblia diz que é um jovem rico, né? O jovem rico vem, se aproxima do Senhor Jesus, e ele, verso 18, ele tem no verso 17, ele pergunta para o Senhor: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Havia um sentimento no coração daquele jovem, havia uma fome, uma sede pela vida eterna. E havia também uma convicção no seu coração. Ele sabia que ainda a obra não estava completa na vida dele. Ele sabia que apesar, e ele vai falar aqui no verso 20 para o Senhor Jesus, Jesus fala para ele dos mandamentos, ele fala: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas ele mesmo tinha uma convicção que ainda faltava alguma coisa na vida dele. E quando ele vai até o Senhor Jesus, ele vai por esta fome, por esta sede de ter a obra do Senhor completa sobre a sua vida. E o Senhor Jesus olha para ele, o ama e fala: falta uma coisa. E é isso, meu irmão, que o Senhor, o Espírito Santo tem falado no meu coração e vai falar conosco nesta manhã. Sobre isso, falta uma coisa. Não adianta a gente fazer as coisas parcialmente, ou fazer até certo ponto. Com Deus não tem isso. Eu faço, mas eu não faço. Eu me entrego, mas não me entrego totalmente. Eu sou de Jesus, mas eu não sou de Jesus totalmente. Não pode ter na minha vida nenhuma área, nenhum ponto da minha vida em que eu não deixo o Senhor Jesus encher totalmente. A nossa vida tem que ser completamente do Senhor. O nosso coração tem que ser completamente do Senhor. O nosso amor pelo Senhor tem que ser total, completo e pleno. Ele não pode ser parcial. A minha vida tem que ser integralmente. Não pode existir áreas, não pode existir aspectos da minha vida em que o Senhor Jesus não reine, em que Ele não seja Senhor. Não pode faltar a nenhum ponto da minha vida para ser transformado pelo poder de Deus. Tem pessoas que falam: não, mas eu sirvo ao Senhor, mas eu não sou fanático, não. Eu sirvo a Deus racionalmente. Irmão, não existe isso. Não existe servir a Deus racionalmente. Existe ou você se entrega totalmente ao Senhor, ou ainda falta alguma coisa na tua vida. Ainda falta alguma coisa para você fazer. E olha que esse jovem era um jovem de valor. Alguns outros evangelhos vão chamar ele de um mancebo de qualidade, um mancebo de valor, porque ele tinha aspectos extremamente positivos na sua vida. Conhecia os mandamentos e ele praticava os mandamentos da palavra do Senhor. Porque se ele tivesse mentido aqui diante de Jesus, Jesus teria desmascarado: olha, você está mentindo. Você fala que você conhece os mandamentos, mas você não conhece. Você fala que pratica os mandamentos, você não pratica. O guardar aqui não é um guardar de mente que ele fala. Guardar é um guardar de observar, de viver, de colocar em prática. Quando ele fala para o Senhor Jesus: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho guardado, ele está dizendo: tudo isso tem transformado a minha vida, eu tenho colocado em prática, eu tenho vivido. Tudo isso tem transformado a minha vida. Mas Jesus olhou: ainda tem um aspecto na tua vida, ainda tem uma área na tua vida que eu preciso transformar. E nesse caso aqui do jovem, era o seu amor aos bens materiais, amor ao dinheiro.
Ele era um jovem que guardava os mandamentos do Senhor e que praticava os mandamentos do Senhor, e ele não fez isso por 1, 2 dias. Ele diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Existia uma conduta nele de um tempo, existia um caminhar nele de um tempo, mas ainda faltava um aspecto a ser transformado na vida dele, e era em relação aos bens materiais. E Jesus vai e toca exatamente nesse ponto. Ainda está faltando uma coisa. Pode parecer insignificante, e pode ser: pô, Deus já fez tanto na minha vida, tem um ponto ainda que eu sei que eu preciso mudar, mas olha, vou empurrar com a barriga. Não, mas olha o tanto que o Senhor já fez. Isso aqui não vai fazer diferença. Falta uma coisa. E uma coisa extremamente importante, que trouxe para ele uma convicção de que ele ainda não estava apto para o reino de Deus. Que farei para herdar a vida eterna? Não pode ter, meu irmão, nenhum aspecto na nossa vida que fique para trás, ou que fique como um quartinho que você deixa lá fechado, ao qual ninguém tem acesso, só você, nem Deus tem acesso. Não pode ter nenhum aspecto na nossa vida que você diga: não, Senhor, esse aqui está sob controle, isso eu não preciso entregar nas suas mãos, isso eu não preciso colocar diante do Senhor, porque isso aqui eu consigo controlar, eu consigo dominar, isso aqui não vai me prejudicar. Irmão, não existe isso. Não existe isso. Não adianta a gente, irmãos, saber o que tem que fazer se a gente não faz. Vamos lá para Tiago 4,17. Vamos lá, Tiago, logo depois de Hebreus. Tiago 4,17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha como é forte, olha como é profunda essa palavra do Senhor. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não basta somente eu não andar errado. Não basta somente eu andar correto. Eu tenho que fazer o bem. O que é o fazer o bem? O que é o fazer? Muitas vezes é você orar por uma pessoa. Muitas vezes você interceder por uma pessoa. Muitas vezes é você abrir mão de coisas na sua vida em favor de alguém, em favor da obra, em favor do reino. É você ir até onde Deus quer que você vá. É você não ter nenhuma barreira, nada que te prenda, nada que te impeça. E quando eu olho para isso, eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo, meus irmãos amados, ali Moisés indo além. Eu vejo Moisés rejeitando os tesouros do Egito. Eu vejo Moisés abrindo mão de uma vida de conforto no palácio para cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que ele precisava ser o libertador dos filhos de Israel. Ele sabia que não bastava ele viver no palácio e dizer: não, eu faço o que eu posso. Deus não quer que você faça o que você pode. Deus quer que você faça aquilo que Ele tem para você. Eu faço aquilo que eu não faço totalmente, mas pelo menos eu faço alguma coisa. Não é alguma coisa que Deus quer de você. É o propósito. Você precisa descobrir o propósito de Deus para a tua vida e viver o propósito de Deus para a tua vida. Não dá para você fazer as coisas mais ou menos. Não dá para você fazer mais. Olha, eu faço, mas sabe, eu não sou louco, eu não sou radical, eu não sou, como que as pessoas podem dizer? Não sou um fanático. Não dá, irmão, para servir a Deus assim. Eu tenho que me entregar a Deus totalmente. Eu tenho que deixar Deus dominar totalmente a minha vida. Porque o fato simplesmente de eu me isolar já está me fazendo errar. Se Moisés olha para a necessidade do seu povo e ele diz: olha,
eu não tenho coragem de abrir mão do palácio. Olha, eu não tenho coragem de abrir mão da condição que Deus me colocou, porque foi Deus que o colocou lá. Quem coloca Moisés no palácio é Deus. Quem faz Moisés ser adotado pela filha de Faraó é Deus. Quem faz ele ser chamado filho da filha de Faraó é Deus. Quem entrega Isaac para Abraão é Deus. Mas no momento que Deus diz para Abraão: entrega-me o teu Isaac, o que Abraão fez? Ah, não, Senhor. Não. Isaac é o sonho da minha vida. Como é que eu vou entregar? Oh, Senhor, foi o Senhor que me deu. Nada pode nos segurar. Nada pode nos separar do propósito de Deus para a nossa vida. Abraão foi e entregou Isaac para o Senhor. Moisés foi e deixou o palácio. Neemias foi e deixou o palácio. Não posso cair indiferente. Não posso viver parcialmente aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho que viver a plenitude do propósito de Deus para a minha vida. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que Deus está pedindo mais de mim, eu tenho que me entregar, porque se eu não me entregar, eu vou estar errando. Eu vou estar sendo reprovado diante de Deus. Às vezes aquelas coisas que nós achamos que são pequenas ou que não têm importância, é exatamente aquilo que faz a diferença na nossa vida. Vamos lá para Cantares, capítulo 2. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, antes de Isaías. Cantares, capítulo 2. E nós vamos ler o verso 15. Cantares 2:15. Olha o que escreve aí Salomão: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Às vezes é uma coisa que parece que é pequeno, que parece que não tem importância, que parece que não vai trazer prejuízo nenhum, que parece, meu irmão amado, que sabe, eu já fiz tanto isso aqui. E é exatamente isso que pode ser o motivo da gente errar o alvo. Já tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Tenho vivido a palavra de Deus. Tenho colocado em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Falta uma coisa. Pode parecer que seja pequeno, pode parecer que seja insignificante, mas se o Espírito Santo está tocando, é porque não é pequeno, é porque não é insignificante, é porque, meu irmão, aquilo vai te fazer tropeçar, vai te fazer errar o alvo. E você não pode errar o alvo. E você não pode deixar de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta, meu irmão, você fazer e, por causa de um pequeno detalhe, você ser reprovado? Eu fico imaginando, meu irmão, Judas. Olha a oportunidade que Judas tem. Jesus o chama para caminhar com ele. Jesus o coloca entre os seus 12 homens de confiança. Judas está próximo de Jesus, Judas caminha com Jesus, Judas come com Jesus, Judas dorme olhando Jesus. Judas está vendo Jesus curar, e Judas também está orando, porque Jesus o envia na missão dos 12, porque Jesus o envia na missão dos 70, e Judas está ali orando, e Judas está vendo o poder e a glória de Deus se manifestando nele e através dele. Mas tem um detalhe que Judas ainda não deixou o Senhor Jesus transformar. Judas tem uma, vamos dizer assim, uma compulsão por dinheiro. O dinheiro está falando mais alto na vida de Judas. E quem sabe Judas, durante esses 3 anos e meio que ele anda com Jesus, ele acha que aquilo, não, uma hora, olha, deixa para lá, o Senhor. Ah, mas isso é tão pequeno, eu já abri mão de tanto, estou andando com o Senhor Jesus. Isso é um detalhe na minha vida. Isso é um detalhe que custou muito caro.
Foi um detalhe que custou muito caro para ele. Não podemos conviver com aquilo que a gente sabe que tem que ser transformado na nossa vida. Não podemos ser tolerantes com o pecado, não podemos ser tolerantes com as falhas, não podemos ser tolerantes com as coisas deste mundo. Não podemos. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz a palavra do Senhor. Aqui Salomão está dizendo a mesma coisa com outro exemplo, com outra palavra. Olha, a raposinha, aquilo pequenininho que está lá na tua vida, que ainda, meu irmão, você sabe que precisa mudar, mas você não deixou mudar. Aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você ainda não fez, não teve coragem de fazer, não teve a disposição necessária para fazer. É aquilo que exatamente o Senhor está dizendo: olha, falta uma coisa. Vamos ver no verso 22, vamos voltar lá para Marcos 10, 22. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele não aceitou a repreensão do Senhor Jesus. Ele não aceitou o conselho do Senhor Jesus. Quem sabe ele pensou: não, ó Jesus, isso é muito radical. Olha, não é pouca coisa que eu fiz, não. Eu tenho conhecido os seus mandamentos, eu tenho guardado os seus mandamentos, eu tenho vivido os seus mandamentos. Eu já fiz bastante. Eu tenho feito bastante, eu tenho me dedicado bastante, eu tenho me disposto bastante. Não, isso não, isso é muito radical. Isso é invasão demais da minha privacidade, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar, do meu jeito de agir. Eu não preciso chegar nesse ponto. Eu não preciso chegar nesse nível. Isso aí é loucura, isso aí é fanatismo. Pode ter sido que todos esses pensamentos passaram pela cabeça desse jovem. E ele fechou seu coração. Ele não aceitou aquilo que o Senhor Jesus falou. E ele se retirou triste, contrariado. Quer dizer, que mais Deus quer de mim? Até isso? Eu tenho que abrir mão até disso? Até dos meus sonhos? Até dos meus projetos? Até daquilo... Irmão, não tenha medo de se lançar nas mãos do Senhor. Não tenha medo de se entregar totalmente ao Senhor. Deus é um Deus ou é tudo ou é nada. Deus não é Deus de meio termo. Ou é tudo ou não é nada. Quando ele repreende em Apocalipse a igreja de Laodiceia, exatamente esse é o erro de Laodiceia. Laodiceia está, mas não está com Deus. Laodiceia é, mas ao mesmo tempo não é. Quem sabe os crentes de Laodiceia falam: nós servimos a Deus, mas olha, nós somos diferentes. Aqui na nossa igreja nós não temos fanatismo. Olha, não tem esse negócio de gritaria, né? Que tem igreja que é assim, não tem negócio de gritaria, que tudo é ordeiro. Quando é tudo controlado. Irmão, nós sabemos que tem muita coisa que é criancice, que é emoção e que não é Espírito Santo de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus te toca, você quer glorificar, glorifica, irmão. Sabe esse negócio de querer limitar, de querer regrar aquilo que Deus faz? De querer controlar o Espírito Santo? Não. Em Pentecostes eles foram chamados de tão bêbados, esses caras tão loucos. Olha, tudo daí falando essas línguas estranhas, que coisa de doido. Que doideira, que povo doido, que povo maluco. Irmão, a gente tem que se entregar, a gente tem que ser louco por Jesus. A gente tem que se entregar totalmente nas mãos do Senhor Jesus. Se tiver que chamar a gente de louco, se tiver que chamar a gente de radical, se tiver que chamar a gente de pirado, de doido, deixa que fale. O importante é eu estar vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. O importante é eu estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Você acha que ninguém falou para Moisés: Moisés, está louco, Moisés?
Você era um escravo, o teu destino era morrer, porque a ordem do faraó é que os meninos morressem. Você era para estar morto, Moisés. Por um milagre você está vivo, por um milagre maior ainda, você está dentro do palácio. Você vai abrir mão disso, Moisés, está doido? Você vai abrir mão de tudo isso, de ter essa chance de ouro que caiu no teu colo, para se misturar de novo com os escravos, Moisés? O que você acha que você pode fazer sendo escravo? Pensa bem, você aqui no palácio, você tem muito mais chance de fazer alguma coisa pelo teu povo, do que você indo lá e se misturando com eles. Mas não era o propósito de Deus usar Moisés dentro do palácio. O propósito de Deus era esvaziar Moisés de si mesmo. O propósito de Deus era levar Moisés para o deserto, era ensinar para Moisés que você não precisa ser nada, basta você dizer: eis-me aqui. Basta você dizer: eis-me aqui, e deixar Deus fazer. Eu nunca me esqueço, eu tive um privilégio de um tempo da minha vida lá atrás ser aluno do pastor Enéas Tonini. E foi meu professor de homilética, e uma coisa que ele me ensinou, eu nunca mais esqueci. O Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés era dividida exatamente em 3 períodos de 40 anos. E ele falava: durante 40 anos Moisés achou que era tudo, enquanto ele foi o príncipe do Egito. 40 anos Deus passou esvaziando Moisés e mostrando para ele que ele não era nada, quando ele fugiu para Midian e se tornou um pastor de ovelhas. E 40 anos Deus mostrou o que um nada na mão de Deus pode fazer. Foi o período em que Deus aparece na sarça e usa ele para ser o libertador de Israel. E a Bíblia diz: nunca mais se levantou um profeta como Moisés em Israel. Alguém com quem Deus falava face a face. Diante dele Deus fez sinais, prodígios e maravilhas que nunca mais fez pela vida de nenhum outro homem. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés, porque Moisés deixou que Deus fizesse aquilo que tinha que ser feito na vida dele e através da vida dele. Amém? Então é isso que o Senhor está falando. Vamos para Hebreus, volta umas folhinhas, vai adiante, desculpa, umas folhinhas. Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo 6. Hebreus 12, 6. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige o que ama. Lembra lá de Marcos 10, 21? Olhando para ele, o Senhor Jesus o amou. Jesus não está pegando pesado com o jovem rico. Jesus não está se excedendo com o jovem rico. Jesus não está com o dedo de acusação para o jovem rico. Jesus não está condenando o jovem rico. Jesus está amando o jovem rico. E porque Ele ama, Ele vai e toca no ponto crítico da vida do jovem rico. E a mesma coisa Deus faz com a gente. Quando Ele olha para nós e Ele vê alguma coisa errada por causa do seu amor, por causa do seu cuidado, por causa, meu irmão, de tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Ele vai tocar exatamente onde precisa ser tocado. Ele vai mostrar onde é que precisa ser transformado, onde é que precisa ser trabalhado em nós, para que a nossa vida seja uma vida plena na presença dEle. Ele vai corrigir aquele que ama. Ele vai mostrar aquilo que nós precisamos ser transformados, trabalhados, moldados, porque Ele nos ama. Verso 7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Verso 7: se suportais a correção. O jovem rico não suportou a correção. O jovem rico rejeitou a correção, desprezou a correção,
desprezou aquilo que o Senhor Jesus falou para ele. Achou que era mais importante aquilo que ele tinha. E aquilo que ele tinha durou quanto tempo para ele? Quanto tempo ele pôde desfrutar e gozar do seu padrão de vida? Dessa liberdade que ele achou que tinha de poder dizer: não, nas minhas coisas mando eu, do meu futuro cuido eu, do meu amanhã cuido eu que vou prover o meu sustento, eu que vou prover a minha vida, eu que vou prover a vida da minha esposa, quem sabe dos meus filhos, dos meus netos, quem vai cuidar da minha família sou eu. Quanto tempo ele pôde desfrutar disso? O que ele perdeu? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, quer dizer, se a gente rejeitar a disciplina, se a gente não der ouvidos à disciplina, nós não somos filhos. Olha que coisa séria. Vamos ver o verso 11, diz assim: por que Deus nos corrige? Por que Deus vai lá no ponto que é mais difícil para nós? Porque o Senhor toca em certos aspectos da nossa vida que são tão difíceis para nós. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Ele diz aí no verso 11: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quer dizer, naquele momento que o Senhor vai tocar, vai doer. Naquele momento que o Senhor vai falar, vai impactar. Vai ser difícil. Naquele momento em que nós somos confrontados com o nosso erro, quando nós somos confrontados com aquilo que nós precisamos mudar e deixar Deus trabalhar, vai ser uma coisa que vai nos causar um incômodo. Vai abalar nossas estruturas, como abalou do jovem rico, como com certeza abalou a de Moisés, como com certeza abalou a de Neemias. Abala a nossa estrutura, coloca em jogo o nosso futuro. Mas nós, quando deixamos o Senhor fazer aquilo que tem que ser feito, mudar aquilo que você tem mudado, quando nós tomamos a decisão que realmente agrada a Deus, vai produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós vamos produzir fruto, um fruto que permanece. As coisas do mundo, se Moisés escolhesse as riquezas do mundo, quem seria Moisés? Talvez a gente nunca soubesse quem fosse Moisés. Talvez na parede de algum palácio, daquelas ruínas que tem lá no Egito, talvez fosse escrito: olha, houve um príncipe hebreu que governou sobre o Egito. Talvez algum dia alguém encontrasse a tumba do hebreu que foi um faraó do Egito. E aí, irmão? E aí? Mas quando nós olhamos para aquilo que Moisés se tornou nas mãos do Senhor, oh meu irmão, que glória! Quando nós olhamos para Neemias, e olha como Deus é maravilhoso, que deixou de ser um copeiro para ser o reconstrutor de Jerusalém. Que coisa gloriosa. Quando nós olhamos para Davi, que Deus vai lá e tira ele do curral das ovelhas e o faz assentar sobre o trono. Que coisa gloriosa. Onde nós vemos que Deus vai lá e tira Eliseu de trás da junta de bois e coloca Eliseu para ser o profeta de Israel. Quanta coisa maravilhosa Deus fez através da vida destes homens. Quanta coisa maravilhosa Deus pode fazer através da tua vida, através da minha vida, se nós deixarmos que o Senhor trate e trabalhe na nossa vida plenamente. Plenamente. Por isso que não pode ter reservas na nossa vida. Por isso que não pode faltar nenhum detalhe na nossa vida. Por isso a nossa relação com Deus tem que ser uma relação plena. Eu não posso ter quartinhos isolados na minha vida, eu não posso ter pontos em que eu digo: não, Senhor, até aqui, para lá mais o Senhor não pode entrar. Não, eu tenho que escancarar minha vida e dizer: Senhor, como disse Davi, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu conheces a minha mente, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos, os meus sentimentos. Senhor, faz uma análise da minha vida, se tem alguma coisa que está me reprovando, se tem alguma coisa que está me desviando, se tem alguma coisa que está me impedindo de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Tira de mim, Senhor. Tira da minha vida, Senhor. Trabalha em mim. Trabalha em mim, Senhor amado, me purifica, me santifica, me transforma, me molda, Senhor amado, da maneira que agrada ao Senhor, e não a mim, da maneira que agrada ao Senhor. Nós não podemos ter medo de nos entregarmos ao Senhor, nós não podemos ter reservas de nos entregarmos ao Senhor. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação total e plena, como foi de Paulo. Eu não sou mais quem eu era o perseguidor, agora eu sou o pregador. Eu olho para as coisas que para trás ficam, eu me esqueço delas, eu prossigo para o alvo, e meu alvo agora é Cristo. Esquecendo-me das coisas para trás ficam, o embaraço eu deixo para trás, as coisas, o que eu fui eu deixo para trás, aquilo tudo é esterco. Eu olho para o alvo, eu caminho para frente, eu vou na direção de Jesus. Assim que tem que ser, meu irmão. Assim que tem que ser. Eu olho para a vida de Pedro. O que Deus fez na vida de Pedro? Meu irmão, Deus pegou um homem rude, um pescador, um homem analfabeto, um homem feito no facão, né? Todo ali querendo resolver as coisas da maneira assim, tudo abrupta. Porque ele era assim, ele era um homem rude. Aí depois você vê um homem cheio do Espírito Santo de Deus em Atos dos Apóstolos. Meu irmão, eu fico maravilhado com o que Deus faz através da vida dele. Quando ele vai no templo, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta, anda. Eu vejo Pedro pregando e as multidões se convertendo. Eu vejo a palavra de Deus dizendo que onde Pedro ia passar, as pessoas já calculavam, o sol vai estar batendo, a sombra dele vai projetar para a direita ou para a esquerda, porque onde a sombra dele projetar, nós vamos colocar os enfermos, nós vamos colocar os aleijados, e quando a sombra dele for passando, as pessoas vão se curando, e a Bíblia diz que isso aconteceu. Eu vejo Pedro diante da morte, diante do momento mais difícil da vida dele, dizendo: eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus foi. Coloca essa cruz de ponta cabeça e me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. É isso que Deus quer fazer em nós, irmãos, e através de nós. Talvez a igreja hoje, a gente vê tanto falar da igreja primitiva, a gente vê tanto falar que nós precisamos voltar, mas talvez o maior erro da igreja dos nossos dias seja esse, e nós não nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor, como eles fizeram ao princípio. Talvez o racionalismo tenha entrado de uma tal maneira na igreja que a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E as coisas de Deus não são assim. Jesus disse que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso problema é que nós queremos um roteiro com Deus. Senhor, eu preciso de um planejamento, Senhor. Preciso de um projeto de vida, sabe, Senhor? O que o Senhor tem para mim para 1 ano? O que o Senhor tem para mim para 2 anos? O que o Senhor tem para mim para 5 anos? O que o Senhor tem para mim para 20 anos? Senhor, deixa eu dar uma analisada. Quais são os benefícios, Senhor amado, que eu vou ter quando eu seguir ao Senhor? O que eu vou receber em troca quando eu for seguir ao Senhor? Sabe o que os discípulos receberam de garantia de Jesus? Ele mesmo. Ele mesmo. Nenhum deles perguntou para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, qual é o plano de carreira de um discípulo? Quais são os benefícios, Senhor? O Senhor recolhe a aposentadoria para nós seguirmos ao Senhor? Qual é o salário, Senhor? O Senhor deposita o fundo de garantia, Senhor? O Senhor dá vale refeição para nós, Senhor? Ficaremos hospedados em que tipo de hotel quando nós seguimos viagem com o Senhor? Quais serão as acomodações, Senhor?
que irão nos receber. Nós vamos acompanhar o Senhor vai nos registrar, o Senhor vai fazer um contrato. É uma RPA que o Senhor vai preencher. O que o Senhor vai fazer, Senhor, para nós? E não pensa que eles não tinham responsabilidades. Pedro era casado. E não pensa que eles não tinham nada a perder porque Mateus era um publicano. E não pensam que eles não tinham expectativa de vida porque Lucas era médico. Mas quando eles se encontraram com o Senhor Jesus, tudo isso passou a ser nada. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Oh Senhor Jesus, nós precisamos caminhar tanto, Senhor, na tua direção. Nós precisamos caminhar tanto, Senhor, na tua direção. E nós não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Precisamos que o teu Espírito Santo nos guie na tua palavra a toda a verdade. Senhor, não basta apenas conhecer a tua palavra, nós temos que viver a tua palavra. E tem que ter completamente, Senhor amado, uma transformação total na nossa vida. Pastor, isso que o Senhor falou é loucura. Isso foi para o passado. Hoje em dia as coisas não se fazem mais assim. É por isso que a igreja hoje não vive aquilo que ela já viveu. Porque nós nos tornamos muito racionais. Porque nós nos tornamos muito padronizados. Porque nós nos tornamos muito autossuficientes. Porque se nós formos como os discípulos, que têm coragem, Senhor amado, de ouvir a tua voz e ir atrás do Senhor sem questionar, nenhum deles questionou nada. Então, Senhor, nós vamos viver tudo aquilo que eles viveram. O Senhor não detalhou nada para Pedro, simplesmente disse: vinde após mim, e eu vou fazer de você pescador de homens. Quando o Senhor está diante de Mateus na coletoria, e havia uma grande responsabilidade sobre Mateus, um cobrador de impostos, alguém que deveria prestar contas ao Império Romano, alguém que tinha uma expectativa de renda muito grande. Mas quando o Senhor olhou para ele, ele olhou para o Senhor disse: vem. E a palavra do Senhor diz que imediatamente, sem questionamento nenhum, ele se levantou, deixou tudo e te seguiu. O problema é que nós questionamos demais. O problema é que nós queremos garantias demais. O problema é que nós queremos um plano detalhado antes, para talvez pensarmos e analisarmos: será que vale a pena? Esse é o nosso problema. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena entregar a nossa vida nas mãos dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Se nós tivéssemos a oportunidade de nos assentarmos com Noé e conversarmos com ele, diz: Noé, valeu a pena, Noé, você passar 100 anos construindo uma arca? Noé, não foi muito trabalho para um homem só e seus 2 filhos? 100 anos, Noé, construindo um barco. Noé, a cruz não foi pesada demais? Eu tenho certeza que Noé diria para você: valeu a pena. Se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. Oh, meu irmão, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com Abraão e dizer: Abraão, que doideira, Abraão, o que você fez, Abraão? Você saiu da tua terra, você saiu da tua parentela sem saber para onde ir, Abraão. Meu Deus, que coisa radical, Abraão. Você é doido, Abraão. Acho que você não estava pensando direito quando você resolveu aceitar isso. Sair da casa do teu pai, sair da tua nação, ir para um lugar que você nem conhece, Abraão. Você não viu nenhuma foto de lá antes, Abraão. Você não conhecia ninguém que morava lá para te dizer se era bom, se era ruim.
Você não trocou correspondência com ninguém. Você não mandou e-mail para ninguém. Você não viu um filme daquela terra antes, Abraão. Abraão diria para você: valeu a pena. Se a gente pudesse se assentar com Moisés e dizer: Moisés, que doideira, Moisés. Você estava no palácio, Moisés. Moisés, você foi criado como filho da filha de Faraó. Você foi instruído em toda a cultura e sabedoria do Egito. Moisés, você tinha a faca e o queijo na mão para ter uma velhice tranquila. Você foi sair do palácio para escolher ser um escravo. Moisés, está doido. Acho que você não estava muito bem nesse dia. Ou foi na emoção, ou foi no impulso. Eu garanto para você que Moisés diria: valeu a pena. Não, eu não estava, não foi no impulso, não foi na emoção. Eu escolhi o meu povo. Eu escolhi o meu Deus. O Egito tinha muitos deuses, tinha muitos templos, tinha muitos sacerdotes, tinha muitos rituais. Mas Moisés escolheu o seu Deus e o seu povo, que era escravo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Nenhum daqueles que se entregaram totalmente ao Senhor tem qualquer motivo de que se arrepender. Só tem motivo de se arrepender quem não deixou Deus fazer tudo aquilo que tinha que fazer na sua vida e através da sua vida. Só tem motivo de arrependimento aquele que não suportou a correção como o jovem rico. Mas aquele que se entregou totalmente nas mãos do Senhor, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João, como Mateus, esses eu garanto para você, não tem motivo de arrependimento. Talvez a única coisa que eles pudessem falar: puxa, eu poderia ter feito isso antes. Talvez Abraão dissesse para você: puxa vida, 75 anos, eu demorei muito para ouvir a voz de Deus. Talvez Noé dissesse para você: nossa, demorei 500 anos para entender que Deus queria que a minha vida e a minha família fosse diferente. Talvez, meu irmão, Moisés tenha dito: eu fiquei tempo demais no palácio, 40 anos eu perdi da minha vida no palácio. Talvez o apóstolo Paulo dissesse: nossa, se aquele dia, quando eu recolhi a roupa daqueles que apedrejavam Estevão aos meus pés, eu tivesse entendido a mensagem de Estevão e tivesse aceitado o Senhor Jesus naquele momento, o quanto mais eu teria produzido para o reino. Com certeza seriam esses os arrependimentos deles, mas não de seguir ao Jesus, mas não de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Sem reservas, totalmente se entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele dirigir os teus passos. Deixa Ele, meu irmão amado, conduzir a tua vida. Seja como o vento. Que o seu único plano e propósito de longo prazo seja se colocar nas mãos do Senhor e deixar Ele dirigir a tua vida e guiar os teus passos e fazer com você aquilo que Ele quer fazer. É difícil, irmão. É verdade, é difícil. Não é uma decisão fácil, não é uma escolha fácil, mas é algo que vai trazer uma recompensa eterna sobre a tua vida. Adore ao Senhor junto com os irmãos, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado
Jesus morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Não tem coisa melhor do que a nossa vida estar nas mãos do Senhor Jesus. Não tem melhor expectativa para nós do que a expectativa da vida eterna, da glória, dos céus, do reino de Deus. Não tem maior expectativa, meu irmão, do que aquele dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Ah, meu irmão, essa tem que ser a expectativa da tua vida. Esse tem que ser o maior sonho da tua vida, se encontrar face a face com o Senhor Jesus. Oh, meu irmão, e ouvir dos lábios dele: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Essa maior realização do ser humano, ser aprovado por Deus. Aleluia. Oh, a aprovação de Deus é a melhor coisa, meu irmão. É a melhor coisa, a melhor expectativa das nossas vidas.
Viva de tal maneira que você caminhe nessa direção. Dirija os teus passos de tal maneira que você caminhe na direção desta aprovação, desse momento de glória. A nossa vida, diz o apóstolo, é como um sopro, é como um vapor que aparece e depois desaparece. A nossa vida passa. A Bíblia diz, porque nós passamos rapidamente, voamos. A nossa vida passa muito rápido, mas há uma eternidade a ser vivida com Deus. Há uma glória, meu irmão amado, a se revelar em nós e através de nós. Viva nessa expectativa. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Oh Senhor, e Tu és Senhor sobre as nossas vidas, Tu és Senhor sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos pensamentos. Tu és Senhor sobre tudo. Guia e dirige os nossos passos da maneira que Te agrada, da maneira que Te apraz. E nós não sejamos como o jovem rico, ó Pai, que não haja qualquer, Pai, reserva em nós, que não haja nada que falte em nós. Pelo contrário, que Tu tenhas toda a nossa vida nas Tuas mãos, que Tu tenhas o controle de todas as nossas coisas, ó Pai, todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, projetos, e tudo seja guiado e dirigido pelo Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.